Graças e paz, tudo bem? Quero aqui convidar vocês para vir comigo, nessa reflexão do capítulo 2 de Carta aos Gálatas, comentário de Gálatas. Hoje nós vamos falar do capítulo 2. O texto diz assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Bom, para nós entendermos essas palavras do apóstolo Paulo, esse relato dele, da sua postura, da sua posição, nós precisamos compreender o que estava sendo discutido ali. Tá? Na realidade, Paulo, ele havia levado o evangelho aos irmãos ali da Galácia, o evangelho de Cristo, o evangelho da suficiência da obra de Jesus, que através da obra de Cristo no Calvário, tanto judeu como gentil era salvo, sem o acrescento da lei. Então, a obra de Cristo era suficiente para salvar tanto judeus como gentios. Porém, uns judeus que haviam se intrometido ali no meio, que haviam distorcido a mensagem de Paulo, eles diziam que era necessário a observação da lei para a salvação. Que os gentios que não praticavam a circuncisão por serem não judeus, serem gentios, eles deveriam se circuncidar para que eles pudessem ter a salvação. Nesse caso, Paulo ele vai ser firme em posicionar que o evangelho, a graça de Cristo, é suficiente para a salvação e que não precisa do acrescento da lei para completar a obra, porque a obra de Cristo ela é perfeita. Vale lembrar, aqui em Atos 18, Paulo ele faz um voto, ele vai estar entre os fariseus e ele faz um voto para poder ali estar junto no grupo de judaizantes. Naquela oportunidade, Paulo faz um voto, porque ali ele estava introduzindo, ele estava ali tentando criar um ponto de diálogo com as pessoas que estavam ali para apresentar o evangelho. Já aqui, na Galácia, é diferente o posicionamento de Paulo. Paulo, ele não abre mão da liberdade cristã e ele faz questão de que Tito não se circuncidasse. Tá? Por quê? Poderia falar assim, Tito, você pode se circuncidar só para não criar problemas com os judeus que estão aqui no nosso meio. Mas Paulo, se ele fizesse isso, se ele cedesse, ele estaria, na verdade, manchando o evangelho de Cristo. Lembrando que quando ele faz um voto, que ele está ali entrando numa sinagoga, está ali no meio dos fariseus, ele estava como um missionário que estava ali tentando levar a palavra. Já aqui, ele está entre os irmãos e ele está edificando os irmãos na verdade do evangelho. Então eles já conheciam a mensagem do evangelho, eles já tinham sido alcançados pela mensagem do evangelho. Então Paulo agora ele vai expor na prática aquilo que é o evangelho. Então ele não abre mão da liberdade e da suficiência que a obra de Cristo nos traz. Então, se Paulo cedesse e fizesse com que os seus companheiros se circuncidassem, abrisse mão, ele estaria, na verdade, contradizendo
a mensagem que ele havia pregado. Então, para que a pureza do evangelho, para que a plenitude da mensagem pudesse ser defendida, Paulo ele faz com que essa discussão, né, em relação à circuncisão pudesse, né, ser questionada. E aí a gente tem aqui no versículo 7: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então Paulo aqui esclarece que essa questão de judeus e gentios já havia sido resolvido, que no passado alguns judeus ali haviam questionado o ministério do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo estava deturpando, né, a mensagem, que Paulo estava indo contra a circuncisão, que Paulo ele pregava Jesus, mas ele não pregava sobre a circuncisão. Então eles estavam questionando o ministério do apóstolo Paulo. E isso vai gerar, né, uma discussão, vai ser criado, né, o primeiro concílio para a discussão. Isso a gente encontra lá na leitura de Atos, capítulo 15, que é feita uma reunião e ali eles vão discutir sobre o posicionamento do apóstolo Paulo e de Barnabé em relação à pregação do evangelho, e fica acordado, fica esclarecido, fica decidido que Paulo tinha um ministério entre os incircuncisos, que eram os gentios, e que o evangelho para os gentios era o evangelho da suficiência da graça de Deus, e que eles não precisavam impor sobre os gentios a guarda da lei, a circuncisão. E Pedro, Tiago, eles eram aqueles que tinham um ministério mais voltado para os judeus, certo? Isso não quer dizer, vamos entender, que havia dois evangelhos, que para os judeus o evangelho era Cristo mais a circuncisão, e para os gentios era somente Cristo sem a necessidade da circuncisão. Não, na realidade o evangelho é único, é o evangelho da suficiência da obra de Cristo. Porém, os judeus, como já era cultural, então eles tinham a prática da lei, né? A questão da circuncisão era uma coisa cultural, então não era errado eles continuarem cumprindo isso. Porém, eles tinham que entender que o cumprimento dessas práticas não acrescentava em nada, não corroborava, não colaborava em nada com a salvação, porque a salvação ela era tanto para judeu como para gentil, por meio da obra de Cristo. Então, Paulo vai deixar bem claro essa questão. Então, Paulo, quando ele escreve aos irmãos da Galácia, ele já estabelece ali a verdade, dizendo, isso já está resolvido, né? Os apóstolos, né, nós já decidimos que o evangelho para os gentios é o evangelho que eu prego, então da forma como eu estou anunciando. Continuando aqui, no versículo 10, recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira
que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Olha lá, Paulo, para comprovar o seu posicionamento, ele retrata, né? Ele destaca aí até um ocorrido que ele teve com Pedro, né? Uma situação ali no qual Paulo mostrou, né, o seu posicionamento de forma clara, que o seu discurso, que a sua mensagem tinha que também ser vivenciado na prática. Vamos entender melhor aqui. Paulo está relatando que em um determinado momento, tá, em que Pedro vai visitar Paulo para comprovar ali o ministério dele, para ver ali o trabalho que ele estava sendo feito. Então, Pedro se sentiu confortável entre os gentios, e ali eles estavam naquela comunhão, né? Só que quando chega alguns judeus, Paulo, né, ele percebe que Pedro começa meio que se esquivar dos gentios, né? Vamos entender melhor essa questão. Por quê? Porque para os judeus, né, que seguiam as tradições do judaísmo, os gentios eram considerados pessoas impuras, tá? Então, por mais que eles tivessem recebido a mensagem do evangelho, eles ainda tinham dificuldade de poder entender que não havia mais diferença entre judeu e gentio. Paulo compreendia isso de uma forma mais clara. Paulo não tinha dificuldade. Paulo foi levantado para pregar os gentios. Então Paulo sabia que no evangelho não há mais divisão entre judeu e grego, judeu e gentio, que todos eram um só em Cristo. Porém, Pedro ainda, né, era um convertido ao evangelho, porém ainda ele trazia muito forte dessa tradição. E ali, naquele momento ali que ele percebe que os judeus estão chegando, ele acaba se afastando dos gentios, né? Meio que por medo, né? De repente. E aí o que ocorre? Que Paulo vai e repreende, né, na frente de todos. Olha que ousadia de Paulo. Paulo, ele entendia que aquela postura era reprovável, que na igreja de Cristo não poderia haver divisão, não poderia haver diferenciação, não poderia haver, porque se o judeu ele é mais que o gentio, então a obra de Cristo ela não é suficiente, né? A obra de Cristo, isso daria ênfase que a guarda da lei, as práticas que os judeus tinham como tradição, né, os tornava superiores aos cristãos gentios. Então, Paulo vai e repreende Pedro na frente de todos, mostrando, né, que Paulo era muito firme em relação à liberdade do evangelho. Então, aí continuando, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, pelas obras humanas, pelas obras da carne, os judeus eram considerados superiores, pelo fato deles praticarem, né, a circuncisão, a observância, né, da lei. Porém, para justificação, isso era insuficiente, porque nenhum ser humano, né, nenhum gentil e nenhum judeu conseguiu cumprir a lei. Então, pela lei, todos são reprovados. A lei ela serviu para mostrar que o judeu é mais pecador, porque o judeu, como conhecia a lei, ele tinha uma consciência maior, deveria ter uma consciência maior de que ele era pecador. O gentio tinha uma lei, mas a lei da consciência, não tinha isso muito claro. Então, nesse caso, eles tinham, né, na verdade, uma percepção, né, um pouco menor em relação aos judeus, mas tinham também a percepção que eles eram pecadores. Mas tudo isso,
né, estava resolvido através da obra de Cristo. E no Calvário, ao derramar seu sangue precioso, Jesus estava purificando, justificando tanto judeus como gentios. Então essa graça, né, o que diferencia o evangelho de qualquer religião, de qualquer ideologia, de qualquer filosofia, é que o evangelho ele é suficiente e único para salvar tanto judeu como gentios. E Paulo, né, ele não vai abrir mão disso, tá? Por mais que ele, como praticante do judaísmo, por ter sido, né, fariseu, tudo, mesmo ele tendo toda aquela tradição, ele já compreendia que o evangelho era superior a tudo isso. Versículo 17: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, aí Paulo conclui, né, esse capítulo 2, explicando, né, o seu motivo pelo qual ele não abria mão, né, da questão de que os gentios não precisavam se circuncidar. Porque se houvesse, né, algum acrescento à obra, havia, né, ali uma brecha para que a mensagem do evangelho, a obra de Cristo não fosse suficiente. Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nesse caso, Paulo entendia que a lei, né, ela na verdade mata, né, ela mostra, ela revela o nosso pecado, nos revela como estamos longe de Deus. Então, quando eu reconheço, né, a minha pecaminosidade, né, aí eu vou olhar para Cristo. Então, se hoje eu estou vivo, Paulo, né, falando, né, parafraseando Paulo, se hoje eu estou vivo, se hoje eu estou na presença de Deus, é porque Cristo vive em mim. A obra da cruz. Pensa, Paulo, que por muito tempo, né, confiava que ele estava agradando a Deus, que ele estava seguindo na presença de Deus por causa das suas obras. Aqui ele relata, né, que ele vive na presença de Deus por causa da obra de Cristo. Ele não abre mão. Importante a gente ouvir essas palavras, ouvir esse testemunho de um judeu, né, um fariseu, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Então isso foi exatamente uma afronta, né, ao judaísmo da época. Mas Paulo, ele rompe as barreiras e levanta a bandeira do evangelho, o evangelho da liberdade em Cristo, a liberdade que nós temos, né, porque estamos em Cristo, porque a obra de Cristo ela é suficiente para nos trazer a salvação. Então, nesse capítulo, Paulo, ele defende a liberdade de Cristo, defende a liberdade em Cristo, né, por meio do evangelho, da cruz, como argumento ele utiliza o seu próprio testemunho, a sua conduta, né, sua conduta ali na comunidade na Galácia, né, com os judeus, sejam eles, né, apóstolos, sejam eles aqueles que estavam ali envolvidos no meio, mas Paulo sempre manteve-se muito firme. Na sequência, vamos falar do capítulo 3, então aguardo vocês aí para o nosso próximo vídeo. Deus abençoe, muito obrigado.